ao convite que me foi feito e tomei conhecimento da audiência que foi feita na semana passada, uma audiência com a mesma temática, com outros atores, e recebi um relatório, senadores, senhores presidentes, e também gostaria de aproveitar a oportunidade que a comissão me dá, fazer uma apresentação, vou tentar ser breve nisso, e, evidentemente, considero de alta relevância responder aos questionamentos que foram feitos pelos dois presidentes das comissões que aqui estão. Esses temas são temas do dia a dia das pessoas, né? O serviço de telecomunicações, se nós considerarmos telefonia fixa, telefonia móvel, internet fixa, internet móvel, televisão por assinatura, hoje ultrapassa de 360 milhões de serviços ativos no Brasil. Quer dizer, isso significa que nós temos praticamente dois contratos por pessoa no Brasil, né? Como acho que a maioria dos senadores aqui anda com 2 celulares, tem televisão por assinatura, tem telefone fixo, tem contrato de internet. E isso, de maneira geral, está muito presente. As pesquisas mostram que, mesmo entre a população de baixa renda, serviço como celular virou uma coisa de primeira necessidade. Às vezes a gente está andando na rua e vê um carrinho de um catador de papel exercendo a sua função e ele tem lá um celular, se alguém quiser fazer um contato, ou um pintor, ou um encanador, todo mundo usa como ferramenta de trabalho. E houve um crescimento muito grande desse serviço nos últimos anos. Eu queria mostrar alguns dados, se possível passar ali a primeira transparência. No período... Se o senhor quiser passar... Ah, sim, obrigado. Daqui, tá bom. Nós comparamos o que acontece agora de abril deste ano com os números de dezembro de 2010. Nós tivemos um crescimento da internet móvel de 474%. Em números arredondados, nós tínhamos, em dezembro de 2010, menos de 21 milhões, eram 20 milhões e 800, e tínhamos em abril agora, beirando já 120 milhões, 117 milhões de acessos ativos. As cidades com cobertura 3G aumentaram de 824 para 3.395 cidades. E nós temos, até já tentando, como vai, senador, levantando uma questão que o senador Amorim colocou, a cobertura, quando foram feitas as licitações para telefonia móvel e também o serviço com internet, o 3G, foram feitas obrigações de cobertura gradativa. Então, o país deverá estar, se for seguir o cronograma atual, totalmente coberto por 3G em 2019. Então, foi dado um prazo, acho que era uma coisa razoável na época, de que as empresas fossem fazendo os investimentos, e normalmente foi feito dos grandes centros para os pequenos centros. Nós temos alguns problemas, senador Amorim, que em nenhuma das licitações que foram feitas anteriormente foi exigida cobertura nos chamados distritos, ou seja, saiu da área urbana do município, não tem obrigação de fazer a cobertura. Então, isso, evidentemente, deixou uma deficiência que é sentida. Hoje, uma das reivindicações maiores que nós temos lá no Ministério ou o prefeito aparece, ou vai lá com a Câmara de Vereadores inteira, ou um senador vai, ou deputado, reclamar que tem um distrito, às vezes, com 4 mil, 5 mil pessoas e não tem cobertura, porque não foi feita a exigência. Nós precisamos resolver isso. A outra coisa que nunca colocamos como exigência foi de cobertura ao longo das estradas, as rodovias brasileiras. Então, quando nós fizemos a licitação do 4G, que é a frequência de 2,5 GHz em 2012, nós colocamos
como obrigação para as empresas fazer internet e telefonia nas áreas rurais, até 30 quilômetros da borda do município. Então, isso passou a ser uma obrigação que tem que ser cumprida entre este ano. As empresas já estão iniciando a instalação de infraestrutura este ano e o ano que vem. Quer dizer, então, isso vai dar, com certeza, um aumento muito grande, considerando que a grande maioria dos distritos ficam num raio de menos de 30 quilômetros da borda do município, da cidade. Isso significa que a grande maioria vai ser abrangida. Mas se você for, por exemplo, no Pará ou em Rondônia, como eu fui recentemente, ou no interior do Amazonas, aí nós ainda temos que resolver o problema daqueles distritos que às vezes ficam a 70, 80, 100 quilômetros da cidade. Com certeza não é o caso do seu estado e não é o caso do meu também. No Paraná, nós temos poucos casos de distritos que ficam a mais de 30 quilômetros, porque os municípios são menores, nós temos quase 400 municípios, e a exemplo de Sergipe, nós temos municípios, às vezes, que ficam distantes 20 quilômetros um do outro. Então, os distritos ficam compreendidos nessa distância, com certeza isso vai ser uma solução muito positiva. O crescimento, colocando assim por 3 áreas, regiões, mas 3 áreas, teve um crescimento na região que abrange o sul, o sudeste e o centro-oeste de 456%, isso estou falando de internet móvel, de 522% no Nordeste e 520% na região norte do país. Quer dizer, de fato, teve um crescimento muito expressivo e ainda há reclamação, porque tem lugar que a demanda não está atendida porque não tem oferta, como é o caso que o senador Amorim nos relatou. O preço, nós fizemos um levantamento dos preços de mercado, isso foi feito com base em dados do Telebrasil e da Teleco, que é uma importante consultoria dessa área de telecomunicações, mostrando o seguinte: de 2005 para 2013, houve uma expressiva redução nos preços do minuto, do minuto de conexão no celular. É verdade que a UIT faz uns estudos e tem mostrado quase todo ano, que o preço no Brasil é dos mais altos. E aí nós fomos saber por que eles chegaram a essa conclusão. Na verdade, a UIT faz a pesquisa pelo site das empresas. E as empresas listam lá o preço sem considerar as promoções, as ofertas, a disputa comercial que eles fazem para buscar clientes, o efeito das ligações dentro da rede, que normalmente cai com um preço muito baixo. Então, o resultado que, de fato, dá um preço muito mais alto do que é efetivamente praticado no mercado. Pois não. Mas esse preço que está aí, 0,15, é o preço médio por minuto. Sim, mas aí está se levando em conta a promoção e tudo? Claro. Estamos levando, claro. Vamos atrás do que o mercado está praticando. Eu, dias atrás, eu fui na Câmara e usei uma expressão que às vezes podia até ter sido mal entendido, que o pessoal falou: mas por que eles não põem no site deles, eles não põem as promoções que eles fazem? E eu disse: olha, na verdade, esses caras são os malas, porque eles fazem a demonstração lá muito mais com base na orientação do jurídico. Se você puser no site o preço com promoção, depois você é obrigado a cumprir. Claro que é obrigado, mas se você está fazendo uma promoção, por que você não coloca lá? Não, aí coloca um preço que é maior e é o preço de base. Então, a UIT tem razão de apontar isso, mas tem uma distorção nesse preço por conta disso que nós estamos falando. Mas eu queria também relatar uma coisa que eu acho que é importante para esta comissão, que os senhores acompanham essa questão dos preços. Nós temos um fator de distorção que eleva os preços mesmo, que é, além de impostos, outras coisas, que é o seguinte: a tarifa de interconexão, a tarifa que é cobrada entre as diversas operadoras na ligação. Então, eu ligo para o senador Moca, ele é de uma operadora diferente da minha, a minha operadora tem que pagar por essa ligação para a sua.
E é evidente que isso entra no custo do telefonema. Esse custo de interconexão era 54 centavos em final de 2010. A Anatel já fez uma decisão que está reduzindo esse preço, ele está um pouco menos de 30 centavos hoje, por minuto, e a Anatel está com um estudo em fase final também de colocar esse preço em termos de mercado internacional, ver o custo efetivo dessa operação e vai colocar. Então, num prazo lá que eles vão definir, e vai ser rápido. Eu acho que seria interessante a comissão acompanhar, porque a Anatel deve resolver isso, é bem possível que neste mês ainda. Quer dizer, então vai criar um cronograma para baixar esse preço que está menos de 30 centavos para preço do custo internacional de uma ligação. Quer dizer, então, com certeza, isso vai derrubar muitos preços, vai aumentar a competição. E tem uma coisa importante que vai acontecer, que hoje as empresas fazem promoção, dizem lá para o senador, se o senhor fizer um contrato com a empresa X e colocar todo o seu staff, toda a sua família nesse mesmo pacote, pode ligar sem pagar ou pagando preço. Isso, na verdade, é um instrumento de concorrência entre as empresas. Quer dizer, dentro da mesma empresa, paga baratinho, mas para outra empresa é caríssimo. Então, por isso que as pessoas, por exemplo, têm 3 chips no celular, têm 2 chips no celular, porque o cidadão olha, vê o preço e fala, não, se eu ligar para o chip da mesma operadora, é mais barato. Então, o cidadão vira uma administradora de chip ali, né? Às vezes a gente conversa com pessoas muito simples e tem tudo na cabeça, de quem que é o celular de fulano é da operadora tal, eu ligo daquele chip. E o celular já tem automaticamente a conexão entre os vários chips. Nós vamos reduzir muito isso, ou vamos solucionar isso com essa decisão da Anatel, que deve ser feita dentro de poucos dias, que vai jogar para preços internacionais. Então, essa guerra das empresas, a concorrência entre as empresas, vai ter que ser pela qualidade do serviço e não por essa coisa que é meio forçada. Fala, se você ligar só aí dentro dessa rede, você gasta menos, ou seja, fideliza o cliente por um critério que não é a competência. Além disso, uma coisa que eu queria mostrar é que nós estamos fazendo ações para melhorar o serviço. Primeiro, nós estamos fazendo o esforço para aumentar a cobertura e expansão da rede. É verdade quando as empresas dizem que é difícil instalar infraestrutura no Brasil. Principalmente nas grandes cidades, tem legislações que são praticamente impeditivas. Mas várias cidades já mudaram. Brasília, por exemplo, já mudou a regra, ficou muito mais acessível. O Rio de Janeiro fez uma mudança importante na legislação lá. Curitiba fez, há pouco mais de um mês, sancionou uma lei nova que vai melhorar muito. Olinda, várias cidades estão fazendo isso. Então, a nossa avaliação é que está melhorando, mas o Congresso está votando uma lei de antenas, que já foi aprovada, inclusive, aqui no Senado, foi originário do Senado, autoria do senador Vital do Rego e relatado pelo senador Eduardo Braga, está na Câmara. Está em fase final de tramitação lá na Câmara também. Então, isso vai ajudar a melhorar a instalação de infraestrutura, que é uma coisa importante. Às vezes as pessoas reclamam, olha, não tem cobertura, não tem antena, tem 5 mil pessoas usando a mesma antena. Aí você vai, por exemplo, numa cidade como Porto Alegre, que é administrada por um amigo meu, o ex-deputado José Fortunati, e a empresa leva 1 ano e meio para conseguir uma licença para instalar uma antena. É evidente que não vai ter infraestrutura numa condição como essa, né? Acontece, inclusive, as operadoras não falaram isso aqui, com certeza, mas em muitos casos elas instalam antenas sem falar com a municipalidade, o que é outra coisa errada. Então vai lá, você vai ver, e a antena está lá, na prática é uma antena clandestina, então gera outro problema, o Ministério Público vai atrás, enfim. Mas nós fizemos, então, alguns projetos para melhorar isso. Quando licitamos a faixa de frequência de 2,5, fizemos para melhorar o serviço de banda larga dos grandes centros e, ainda, além disso, colocamos acelerar a difusão do 3G, quer dizer, como obrigação das empresas que compraram o 4G, aumentar a difusão do 3G e fazer essa cobertura de telefonia e internet rural. A questão do preço e competição, a redução
da interconexão, que tecnicamente eles chamam de VUM. Se o senhor me perguntar o que é VUM, eu não vou saber responder o que é essa sigla aí. Vai diminuir 61% entre 2012 e 2015. E vai continuar com a decisão próxima da Anatel, vai continuar diminuindo. Desoneramos os terminais. Hoje um smartphone é livre de impostos federais. Você compra um celular desse aqui, o que é fabricado aqui no Brasil não tem imposto federal. Foi uma medida, aliás, aprovada por emenda do Congresso. Eu não lembro se foi emenda de senador ou de deputado, e nós pedimos à presidenta Dilma sancionou. Ministro, só